Daí, gente boa, eu estava observando agora nesses Jogos Olímpicos lá em Paris, apresentaram ao mundo o cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse. O cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse é o anticristo. Se vocês irem ler o capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse, vocês vão ver que esse cavaleiro, cavalo branco e um cavaleiro com a espada que saiu para vencer, vitorioso para vencer, mas a Bíblia não diz que ele venceu, ele é o anticristo. E se você quer ver quem é o cavaleiro realmente, que é o Cristo, está no capítulo 19 do livro de Apocalipse São João. E o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século, não o Deus dos séculos, pelos séculos, para a eternidade sem fim, que é o Deus verdadeiro, mas o Deus deste século, que está imperando na vida de milhares e milhares de seres humanos, ele tem cegado os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Deus em suas vidas. E outra coisa, eles proibiram de ser falado no nome de Jesus. E eu admirei e enalteci a ação de três pessoas, mas particularmente aquele rapaz Medina e a Raíssa, que era proibido apresentar o nome de Jesus lá nas Olimpíadas, porque apresentaram o anticristo nas Olimpíadas, na verdade, e fizeram aquela blasfema a respeito da Santa Ceia. A Santa Ceia só pode participar desse ato sagrado quem tiver com a vida em perfeita comunhão com Deus. Imundos, profanos, pecadores, costumados não podem nem chegar perto da Santa Ceia. O Judas tocou no prato e a consequência desse ato pecaminoso de Judas, ele estava em pecado, ele tinha intentado trair Jesus, ele tocou no prato. Jesus disse: aquele que levar a mão comigo ao prato, ele irá me trair. E foi Judas Iscariotes, e vocês sabem o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele perdeu o ministério, perdeu até mesmo a sua própria vida e perdeu a salvação, porque foi para o inferno. E o inferno é uma grande realidade. A Bíblia Sagrada nos fala, agora erigiram uma estátua em Gravataí, na região da Grande Porto Alegre, erigiram uma estátua, só porém esqueceram de colocar a estátua com a cabeça esmagada, porque a cabeça da estátua ela foi esmagada. E se vocês irem olhar para Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus falou lá no Éden e deu a sentença, dizendo que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E essa serpente é essa estátua que foi erigida, o símbolo dessa estátua que foi erigida lá em Gravataí. Então, se eles quisessem fazer uma estátua do seu ídolo, eles teriam que fazer uma estátua com a cabeça esmagada, porque Gênesis 3:15 diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E verdadeiramente ele esmagou. E para cumprir-se essa palavra, Isaías 7:14 diz que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e chamá-lo-iam de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E para se cumprir essa profecia, que foi proferida 700 anos antes de Jesus, e está em Mateus 1:23, essa grande verdade: da semente da mulher nasceu aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, o Miqueias escreveu seu livro no ano 740, 710 a.C., ele disse que Belém seria aquele que proporcionaria o nascimento de Jesus, que Jesus ia nascer em Belém da Judéia, em Belém de Judá. E assim sucedeu. Podemos ver em Lucas, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. E nós observando o livro de Isaías, capítulo 53, a Bíblia diz em Isaías que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, ele foi ferido, mas ele venceu. Isaías 53, do 1 até o versículo 12, o profeta messiânico, 700 anos de Jesus, falou a respeito de Jesus Cristo, que seria imolado no Calvário para a remissão dos seres humanos que creem na sua palavra. Em Apocalipse 1:18, a Bíblia diz que esse ser que ofereceram uma homenagem a ele aí
na Grande Porto Alegre, particularmente em Gravataí, ele tem uma casa, mas ele não tem a chave da sua casa. E a Bíblia diz em Ezequiel que ele era um querubim ungido, mas ele foi expulso do céu, sendo um querubim ungido. No capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus tem as chaves do inferno e da morte nas suas mãos. Então o diabo tem uma casa, esse Deus que muitas pessoas, inúmeros milhares de pessoas estão seguindo, particularmente por causa do amor ao dinheiro. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, quando estava jejuando para se preparar para cumprir o seu ministério, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o diabo chegou para ele e disse: se você me adorares prostrado, eu te darei os reinos do mundo, te darei dinheiro, te darei fama, te darei glória, te darei tudo que existe na terra. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, esse indivíduo que milhares e milhares de pessoas estão servindo, ele é um vencido, é um derrotado, porque Jesus, no capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis, foi proferido essa mensagem da própria boca do Deus Todo-Poderoso, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça de serpente. Em Isaías 7,14, a Bíblia diz que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, o seu nome seria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E cumpriu-se essa profecia em Mateus 1:23. E Miqueias disse que Jesus nasceria em Belém. Tu, Belém Efrata, posta por pequena entre milhares de Judá, de ti nascerá aquele que será Senhor sobre a nação de Israel. Essa é a grande verdade. E a Bíblia fala também no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 36 e 43, Jesus fez uma parábola sobre a parábola do joio, o campo. Jesus falou que o campo é o mundo em que nós vivemos e a boa semente é os filhos do reino de Deus, é aqueles que amam e seguem a Jesus de verdade. E o joio, disse Jesus, que eram os filhos do maligno, eram as pessoas que foram persuadidas, iludidas, enganadas a seguir e adorar esse Deus ao qual eles proibiram de falar de Jesus, mas falar desse Deus, que é o anticristo. No capítulo 6 de Apocalipse era tolerável, era lícito lá nas Olimpíadas, mas falar de Jesus era proibido. E eu louvo a Deus pela vida do Medina e da Raíssa, que falaram de Jesus lá nas Olimpíadas, não se amedrontaram, não se intimidaram, não se acovardaram e proferiram o nome do Cristo Todo-Poderoso de uma maneira muito sábia lá nesses Jogos Olímpicos. E eu quero dizer a você, meu caro amigo, João 8,44, a Bíblia diz assim, que vós tendes por pai o diabo, ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio e não existe nele verdade. João 8, versículo número 44. Em 1 João 3:8, a Bíblia diz assim, que quem comete o pecado deliberadamente é do diabo. Ele peca desde o princípio, por isso o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Essa é a grande verdade. Em Romanos 16 e 20, a Bíblia diz que ele será esmagado pelo Deus Todo-Poderoso no dia derradeiro do juízo final. Em Apocalipse 20, versículo 1 até o 10, mas particularmente o versículo de número 10, a Bíblia diz que ele será amarrado e preso por um período de 1000 anos, um tempo futuro próximo que está por vir, chamado o Grande Milênio, o reino milenar de Cristo, depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, que Cristo voltar com a sua igreja a essa terra, ele estabelecerá o seu reino milenar na terra, e esse Deus que muitos milhares de pessoas adoram, particularmente por causa da fama e do dinheiro, ele será amarrado e preso por um período de 1000 anos. E no versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse, então quando virá o juízo final, o juízo derradeiro do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que esse Deus que essas pessoas servem, que é o Deus deste século, como diz Paulo em 2 Coríntios 4:4, ele será lançado no lago de fogo, aonde arde com fogo e enxofre. E diz essa palavra, no versículo 1 a seguir, que o anjo de Deus